Boa noite, amigos da Rádio Boa Nova, programa Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 018 38. Aproveitar e mandar um abraço aos amigos da Rádio Boa Nova e à Fundação André Luiz. Programa Cristo Consolador, todas as terças-feiras, às 23 horas. Hoje nós estamos recebendo aqui a nossa amiga Edna Prudêncio. A Edna vem trazer um tema interessantíssimo, né? Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Boa noite, Edna. Boa noite, Jorge. Boa noite, amigos da Rádio Boa Nova. Rogamos a Jesus as suas bênçãos de paz e de amor para todos nós. Vamos começar? Vamos? Então vamos lá. Podemos começar, então? Olha, nós vamos ver que nos 10 mandamentos tem um em particular que ele é direcionado para a questão da família. E é importante quando ele vem falando para nós, inclusive, quando ele fala do futuro, porque olha só o que ele diz: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viver de longo tempo na terra que o Senhor que vosso Deus vos dará. Decálogo, Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Esse mandamento, ele é importante para nós, porque esse aqui, inclusive, ele faz uma promessa. O que ele está falando? Ele está falando do futuro. Ele está falando da próxima fase do nosso planeta Terra. O planeta de prova e expiação, que está já há algum tempo entrando numa fase de regeneração. Então, nós vamos ver a importância de nós termos para com os pais uma atitude diferenciada. Porque aquele que aprende desde cedo, ou que em determinado momento da vida dele, ele percebe como é importante valorizar o pai e a mãe. E não é, Jorge? A gente fica pensando que aceitaram me dar a oportunidade de reencarnar, que forneceu o material orgânico, né, o recurso para que nós pudéssemos reencarnar. Nós vamos ser gratos a quem? E até uma outra coisa que eu vejo também, quando ele chama essa atenção da gente, né, para honrar pai e mãe, né, que ele fala também pelo seguinte: a partir do momento em que eu honro, que eu cuido dos meus pais, lá na frente eu vou me tornar pai também. Os meus filhos, vendo o meu exemplo, eles vão fazer o mesmo por mim. Agora, se eu faço o contrário, qual vai ser o meu futuro? Os meus filhos vão querer cuidar de mim? Ou será que eles vão se espelhar em mim e fazer comigo o mesmo que eu fiz com meus pais? O Jorge, quando você está falando de exemplos, e o que nós percebemos é o seguinte: mesmo com os exemplos, nós vemos que os filhos, muitas vezes, como o próprio Evangelho fala para nós, como muitas vezes é o lugar que os filhos escolhem para colocar os pais. Nos piores lugares da casa, quando não os deixa sozinhos em casa, ou os coloca numa casa de repouso e ali os deixam sem nenhum tipo de assistência. Muitas vezes a assistência que dá é assistência material, mas não é isto. Quando dá, né? E quando dá. Mas nós estamos falando quando nós atingimos uma fase já da nossa vida onde o ciclo está se fechando. Mas eu vejo
a necessidade de nós, hoje, trabalharmos um pouco mais com essa questão do afeto, desse vínculo com os pais. E eu, agora, quem deve fazer isso, principalmente na fase infantil, são os pais. E eles é que devem estimular essa criança a ter esse carinho, esse respeito por ele. Porque isso, se ele não aprende, se ele não vê isto, se isto não lhe é ensinado, como que aí quando chega lá na fase da adolescência, todo aquele tempo que tinha para aprendizado se perdeu. E hoje nós vemos muito que os pais hoje querem ser amigo dos filhos, coleguinha dos filhos, e não dá para nós mudar a nossa função. A função de pai e mãe, ela é importantíssima. Olha só o que Deus enviou para nós. As primeiras leis, o que ele coloca? O carinho, o respeito que devem ter pelos pais. E nesta fase infantil é a melhor fase, porque inclusive tem um momento dessa fase do espírito, nesta idade, nessa fase, que inclusive ele precisa da presença do pai do pai e da mãe para ele poder se acalmar. Inclusive para isto. Então você vê a importância que é esse carinho, esse respeito pelos pais. No Evangelho vai falar para nós, que aí ele já vai caminhando conosco, quando nós já fomos, os pais já nos criaram, já nos educaram, já deram o que eles puderam dar. Agora, um ponto que eu gostaria de ressaltar, e que muitas vezes nós, como pais, muitas vezes a gente peca. Por quê? Porque muitas vezes a gente não quer dizer não. Até está aí, quem quiser pode estar procurando, vira e mexe, está aí saindo nas redes sociais, as 10 maneiras de criar um delinquente. E aí passa pela presença, passa pelo preparar esse espírito para a vida. A gente vai precisar de um não, nós vamos precisar de disciplina. Aí eles colocam, dá tudo para o filho, tudo que ele quer, deixa ele fazer o que ele quer. E depois, como vai ser esse espírito? E aí nós estamos vendo a gente não pode generalizar, mas nós estamos vendo aí o problema, por exemplo, aonde que nós percebemos esses problemas? Na escola. É na vida, quando essa criança sai de dentro de casa, dentro de casa mesmo, qual que é a qualidade desse relacionamento. A maioria das vezes não se buscou ali, junto com esses espíritos, estar numa convivência pacífica, porque como é que eles veem os pais, como os pais os tratam, uma hora com uma violência exacerbada. A gente lembra que violência não é somente agressão física, tem vários tipos de agressão, e a criança, ela é muito mais sensível a esse tipo de violência. Então, é importante que os pais, principalmente aqueles que buscam uma doutrina espírita, se conscientizar do seu papel. Que quando você falou da valorização lá na frente, é bom que dê exemplo.
É porque é o que a gente mais ouve quando a gente vai, né, dar um estudo numa casa espírita, Hum, quando tem, né, pais e filhos. É o que os filhos falam, né? Que os pais são o espelho deles, né, que eles se espelham hum, nos com pais. E certeza. é isso mesmo, e é isso que você está falando. Então, por exemplo, se eu sou um pai carinhoso, um pai amoroso, se eu sou um pai que eu dou a ética moral para o meu filho, que eu ensino para o meu filho, né, a ser um homem de bem, uma mulher de bem. Então, quer dizer, se eu estou dando essa base para o meu filho, lá na frente, o meu filho vai dar essa mesma base para os filhos dele. Vai ter uma Uma continuidade. continuidade. Agora, se eu sou um pai omisso, se eu sou um pai permissivo, que para ficar livre do meu filho, eu deixo ele fazer o que ele quiser, dou o que ele quiser, eu nunca digo um não para ele. Gente, que filho que eu estou criando? É o que eu sempre falo quando eu às vezes dou nos meus estudos, que eu ouço muitos pais falar assim: que mundo vai ter para os meus. Mas eu nunca vi um pai falar assim: que filho eu estou preparando para o mundo. Preocupo muito com o mundo, mano. Preocupa em preparar os filhos para o mundo. Se você prepara o seu filho, você não tem que preocupar com o mundo, não, porque o seu filho está preparado para encarar qualquer mundo. Agora, se não prepara, né, não tem como, porque o espelho dele somos nós. Então nós temos que começar, principalmente como você disse aí, nós espíritas. Nós temos que criar os nossos filhos dentro dos preceitos que a doutrina espírita traz para gente. Com certeza. E aí, quando no capítulo 14, Santo Agostinho vai trazer isso para nós. Ele fala que não é necessário um grande aprendizado, ter uma instrução maior, muito grande para poder cuidar dos filhos. O Evangelho já nos orienta. Então, o que, que acontece? Quando você fala quais são os preceitos, os princípios que a doutrina espírita traz para nós. Então, é dentro desses preceitos. E se nós, aí nós já vamos para a fase quando nós já estamos adultos e nós conhecemos a doutrina. Então, o capítulo 14 vai trazer para nós o seguinte, que é assisti-los na necessidade, proporcionar-lhes repouso na velhice e cercá-los de todos os cuidados. E nós temos visto como nós temos vivido mais tempo, então esse tipo de situação, elas são muito presentes. Ela está sempre aí. Porque é aqueles filhos que não olham, deixam um senhor, uma senhora que já está com a idade mais avançada, inclusive já não tem tanta agilidade mais, tem uma série de problemas de saúde, ou mesmo que não tenha, porque às vezes, não, mas a gente tem que dar atenção só para quem tem saúde. Não, aqueles também que ainda estão fazendo suas coisas, cuidando da sua vida, tendo vida própria. Porque o que, que a gente mais precisa? De afeto, de carinho. Carinho, principalmente nessa fase, né? Exatamente nessa fase. É igual ele fala aqui, ó, cercá-los de todos os cuidados. E o Evangelho nos diz o seguinte: como eles fizeram conosco, quando na fase que a gente mais precisou. Porque o bebê humano é o mais frágil que É. tem. Se não cuidar dele, se não tiver quem cuide dele, que o amamente, que o alimente, que o aqueça, que cuide dele, ele não Não sobrevive. sobrevive. E a gente vê que a importância disso. Então, nós hoje vemos, inclusive, por exemplo, algo que nós estamos observando, um fenômeno que está aí, inclusive já previsto, né, previsto, já comentado, falado pela espiritualidade, que seria a questão das doenças mentais,
que seria as depressões, a ansiedade. Nós estamos vendo o alto índice de suicídio, principalmente nessa fase também. Por quê? Porque muitas vezes nós temos tempo para tudo. Ou se nós temos que trabalhar, que a gente sabe que faz parte, temos as nossas atividades, mas é importante que a gente tire um tempo para cuidar de quem cuidou de nós. É fundamental, né? É E eu fundamental. falo que hoje em dia, infelizmente, né, gente, a máquina tá esfriando, né, o amor. Principalmente, viu, amigos e Jorge, principalmente nessa questão aqui, nessa fase da vida. Tá. Quando chega à terceira idade. Eu falo com as pessoas, eu fico triste, porque antes, você ir numa festa, numa reunião, todo mundo conversando, batendo papo, brincando, dando risada. Hoje você vai, cada um tá no seu celular, tá na sua rede social, ninguém conversa com ninguém, ninguém troca um olhar, uma ideia, mal se cumprimentam. Porque as pessoas hoje não conseguem ficar um minuto sem o celular. E é muito comum, Jorge, os filhos vêm e falam assim, eu ligo para ele todo dia. Assim, olha, eu falo muito, olha, tá, você deve ligar todo dia, mas separe ali 2 dias, umas horas do seu Para ir, dia né? para ir, porque uma coisa é você ouvir que está tudo bem, outra coisa é você chegar lá. Porque a questão do ambiente, a questão física, você chegar e olhar para a pessoa, olhar para os seus pais, é diferente. Eu tiro base por mim. Né? Eu morava com minha mãe e eu via, né? Às vezes meus irmãos passavam 15 dias, 20 dias sem ir. Às vezes telefonava e você via nitidamente que ela ficava sentida com aquilo. Que ela queria ver, Queria né? ver. Às vezes quando eles iam, teve um dia que eu achei interessante, que meu irmão chegou, entrou, ela falou, cadê ele? Eu falei, acho que ele foi embora. Ela falou que ele entrou, deu uma volta e foi embora, nem despediu, nem falou nada. E assim, e aquilo magoava ela, né? Ela sentia, eu via nitidamente. Tanto que assim, quando chegava a época que eu tinha de viajar, uma semana antes, aí ela já começava, ela já ficava triste. Às vezes ela brigava comigo. Por quê? Eu que ficava com ela. Né? Eu que ficava com ela. Ela sabia que a partir do momento em que eu fosse, ela iria ficar sozinha. Então, a gente percebe a carência deles, né? Infelizmente, nem todos percebem isso. E a gente tem a desculpa que é a vida, mas olha só, A gente tem tempo para tudo, né? tudo. Quando a gente É, quer, quando é do nosso interesse, temos com tempo para tudo. certeza. Nós vamos lá no Evangelho, no capítulo 14, o item 3, nós podemos perguntar o que devemos entender por piedade filial? E é interessante porque nós fomos pesquisar sobre isso. Na Grécia, por exemplo, eles já discutiam essa questão, essa necessidade deste amor de filho. Nós termos isso bem claro em nós. Então, ele fala assim: o termo honrai encerra um dever a mais com eles, o da piedade filial. Olha só que importante é esse ensinamento para nós. Se eu devo ter um sentimento de indulgência, de benemerência com os outros, imagine com isso, porque aqui ele está falando que é um dever. Quer dizer, nós somos amigos, então nós temos sim ter nós temos que ter um carinho, um respeito um pelo outro, aquilo tudo. Mas ele fala, quando se fala
de um filho para um pai, isso passa a ser um dever. Quando eu falo neste assunto, eu lembro muito aquela passagem de Jesus, quando ele chega na casa do companheiro, e eles questionam por que Jesus e nem os discípulos dele lavaram as Lavar as mãos. mãos, né? E Jesus fala com eles, e vocês? Como é que vocês tratam seus pais? Então Jesus, naquele momento, demonstrou que ele conseguiu, que ali ele percebeu que eles estavam nesse nível de cobrança, mas com que era o carinho, o respeito que eles dedicavam aos pais. E muitas vezes nós achamos que não. Tem um livro que conta a história de Santo Antônio, e lá ele comenta para nós o seguinte, que isso é a orientação que Santo Antônio dá, né, para todos nós. Trate bem os seus pais, principalmente a mãe, porque ela que é o foco do sentimento maior. Então, quanto mais nós buscarmos cuidar destes seres, melhor vai ser para nós. Por isso que ele fala. Quando você falou, olha, nós vamos chegar a ser um homem de bem. Por quê? Na próxima fase da Terra, que a Terra está entrando, quem são os espíritos que irão continuar a sua trajetória evolutiva no planeta Terra? Serão os misericordiosos, os pacíficos, os brandos de os coração, brandos de coração, aqueles que já optaram pelo bem. E o maior exercício, o melhor exercício é justamente com os nossos pais. Então, quando ele fala da importância deste amor filial, esse amor de que o filho deve ter com os pais. Muitas vezes nós pensamos assim, mas ele não foi aquele que eu queria. Você teve o pai e a mãe que você precisava de ter. Porque às vezes nós idealizamos e nós cobramos de Deus, cobramos de Jesus, porque a verdade é essa, a palavra pode estar um pouco, entre aspas, pesada, mas essa é a verdade. Nós cobramos de Deus, nós queremos pais Perfeitos, né? E nós não Nós somos. queremos os pais dos outros, né? Porque são perfeitos para nós, porque nós não estamos lá convivendo com eles. A gente vê ali E idealiza, né? São os pais perfeitos, era o pai que eu queria. Mas vai conviver. Exatamente. Né? Vai ver no convívio dia a dia se são perfeitos. Né? Porque não tem. Não existe. E outro ponto importante que nós devemos estar sempre ressaltando, que eles são espíritos, que eles estão também em evolução. Então não adianta. Se nós queremos pais melhores, nós vamos ter que ser espíritos melhores, como o Evangelho coloca. Aí ele vai colocando para nós que esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem, às vezes, do pai e da mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para eles o devotamento. Eu acho esse aqui é muito importante a gente pensar, por quê? Tem muitos que foram, por N situações, outras pessoas assumiram essa função de pai e de mãe. Muitas vezes é os avós, outra hora é os tios, às vezes são outras pessoas que assumiram essa responsabilidade, né? E aí o Evangelho está colocando para nós, olha, é importante que tenha um carinho, um respeito por esses companheiros. E aí nós começamos a observar. É lógico que toda regra tem exceção. Tem aí muitos que são
Amáveis, que são agradecidos, aqueles que o abraçaram, que os ama, são os filhos do do coração, coração. que eles falam. Filhos do coração são extremamente gratos e agradecem e reconhecem o valor, a importância. Mas tem muitos que, como é que trata esses companheiros? Então o Evangelho está falando assim: olha, eles também merecem o seu respeito, o seu carinho. Eu vi uma fala de uma vez que ela falou que ela tem duas mães e dois pais. Ela tem aquela mãe, ela tem os pais que lhe forneceram o corpo, porque é isso que o Evangelho traz. Mas ela tem aqueles que lhe deu amor, que criou. Então ela fala assim: olha, eu tenho respeito por eles. Eu sou grata por causa do corpo que me deram, a oportunidade. Doaram material para que pudesse. E os outros porque me recebeu, me abraçou, porque eles não podiam. E aí a gente fica pensando, quantos, né? Quantos? Isso é a necessidade do espírito de passar por isso. E outra coisa, quem recebe também é a oportunidade de aprender a amar, de dar carinho. Porque às vezes, tanto que nesse capítulo o Evangelho vai falar para nós que os verdadeiros laços são os de amor. A consanguinidade, ela existe porque nós precisamos dela ainda, porque é através da reprodução, através dos órgãos reprodutores do homem e da mulher, é que vai dar a oportunidade da reencarnação. Isto a gente vai valorizar? Vamos. Mas isso não é suficiente para que esses laços de amor eles sejam fortalecidos. E aí a doutrina vem em nosso favor quando eles nos orientam que para com os nossos pais, principalmente, todas aquelas máximas que são recomendadas para viver com os outros, está na mesma proporção para eles. Porque se a gente pensar, quem que é o nosso primeiro, o nosso próximo, qual que é o próximo mais próximo? Mesmo. Quem que é? E a importância desse carinho, desse respeito que nós devemos a ele. E aí, muitas vezes, como é que a gente os trata? O Evangelho fala para nós que mesmo aqueles que foram, como você disse no princípio, negligentes, omissos, tem certos, houve lá alguns desencontros. Ele fala que nós não temos o direito de cobrar deles. Nós temos que saber qual que é o nosso papel. Ah, mas ele me abandonou. Olha, se ele surgiu na sua vida e ele está ali, dedique. E nós, né, a doutrina espírita, ela esclarece pra gente, né? Não é culpado e não é inocente, né? Existe resgates, né? Nós estamos aqui para Não, é resgatar. lógico, né? A gente está dentro da família, a gente tem os pais que a gente Merece. merece. Então, E se os outro, meus pais são negligentes, né? Com certeza, numa outra vida eu fui um pai negligente também. e às vezes foi nós mesmos que ensinamos, porque a roda da vida, É. ela é fantástica. Porque uma hora eu estou na cadeira, estou na posição de Eu, pai, de mãe, outra hora estou de filho, é. outra hora eu estou numa outra Eu tinha cadeira. uma amiga que ela tinha um problema sério com a mãe dela. Mas a mãe, elas não se entendiam de jeito nenhum. E aí a gente sempre conversava, ela sempre falando comigo que
que era muito difícil, era com a mãe dela, que a mãe dela não entendia ela, que a mãe dela que não era uma boa mãe, e não sei o que. Tá? Aí um dia eu falei com ela, falei, escuta, mas você já perguntou para sua mãe se você é uma boa filha? Se você é a filha que a sua mãe desejaria ter? Porque você está reclamando que a sua mãe não é a mãe que você queria ter. Mas e você? É uma boa filha? Você já parou para pensar nisso? Ela ficou assim, eu falei, não. Eu falei, então começa a pensar. Senta com sua mãe, uma hora e conversa com ela. Pergunta para ela se você é a filha. Eu falei, você já parou para pensar qual foi a vida que a sua mãe teve, a infância que a sua mãe teve, o que desencadeou para vocês terem esse problema? Que muitas vezes a sua mãe tá passando para você aquilo que ela aprendeu. Porque infelizmente eu tiro por mim. Gente, meu pai, com 14 anos de idade, foi colocado para fora de casa. Ele teve que sair, porque o meu avô colocou ele para fora de casa para ele caçar serviço. Ele saiu da cidade de Piranga, foi a pé até Mariana, um menino de 14 anos, nunca tinha saído da cidade dele. Então, o meu pai trouxe aquilo, só que da seguinte forma, ele não punha a gente para fora de casa. Mas quando nós completávamos 14 anos, ele falava, comida eu te dou. Agora, você quer ter roupa, sapato, estudar, vai trabalhar. Vai procurar um emprego, vai trabalhar. Aí, às vezes as pessoas falam, gente, não é covardia, não é não. Foi o que a vida deu para ele, foi o que o meu avô deu para ele, ensinou para ele. Só que o meu avô pôs para fora, ele não pôs nenhum filho para fora. Mas você tinha que trabalhar para se sustentar. Então, eu, por exemplo, eu tenho essa percepção. Os meus irmãos, né, alguns não tinham essa percepção. Mas, coitado, o que você pode esperar de uma criança que recebeu isso do pai? E outra coisa, Jorge, que você lembrou bem, qual que era o acesso que esses espíritos tinham a nível de instrução? Né? O que eles tinham aquilo que você falou no início, quais os exemplos que eles tinham. E isto não era, naquela oportunidade, não era assunto, não podia se discutir. E uma coisa que eu acho bonito nessa história toda, que com tudo isso, na velhice, ele não desamparou os pais. Ele cuidou do meu avô, da minha avó, até eles morrerem. Que belo exemplo. Ele não virou as costas para eles. É isso que o Evangelho fala. Ele não, apesar do pai dele ter feito isso com ele cuidou deles até o último instante. Né? Chegou um ponto em que, quando meu avô desencarnou primeiro, e a minha avó, né, só tinha uma filha, a filha queria pôr no asilo. Ele falou, não, eu não vou pôr minha mãe no asilo. Eu vou cuidar da minha mãe. Ele quis trazer para Belo Horizonte, ela não aceitava. Então o que ele fez? Ele pagou a minha tia para tomar conta dela, para cuidar dela, e pagava a minha tia para cuidar dela, para ficar na casa dela, cuidar dela. Ele ia lá sempre, até o último instante dela. Olha só para você ver, e que belo exemplo que nós estamos tendo aí na sua fala. Por quê? Muitos filhos, tanto que esse capítulo vai falar da ingratidão dos filhos, que os filhos que devolvem para os pais com ingratidão todo o benefício que recebeu. Talvez as pessoas acham que foi uma maneira rude. Sim, e muitos pais daquela época era assim, era rude. Só que eles aprenderam, mas eles tinham um objetivo. Porque ele sabia que ali naquele ambiente que estava ali, o que ia acontecer com esse espírito? Ele ia o que? Acomodar. A gente tem que ver o outro lado, o que ele quis com essa ação. Olha, não se acomode com a situação, porque muitas vezes o que acontece? E você sabe que é o pai que mostra o mundo para o filho, né? Não é a mãe. É o pai. Por isso que a gente fala da importância da presença do pai, que é o pai que leva o filho e mostra para ele, ó,
Vem cá, olha, é isso aqui, ele que vai mostrar isso para o filho. E às vezes ele fica, qual que foi a preocupação dele? O que que nós temos aqui para oferecer para ele? O que que nós temos aqui? Às vezes, esse entendimento, aquilo ali, muitas vezes o gesto dele não foi um gesto de ódio, porque não amava, mas por amor, por perceber o que nós vamos poder oferecer para este filho num ambiente como este. É muitas vezes um lugar que o trabalho é um trabalho áspero, sem nenhum tipo de valorização, porque a gente não pode esquecer que naquela época, como é que era a questão do trabalho braçal? Ainda é uma cidade pequena, né, É, gente? exatamente, Só sobra para os filhos de pobre o que os filhos de rico não quer, né? exatamente, que é É, justamente a enxada. justamente. E às vezes ele não queria aquilo para o filho, não queria isso para vocês. É. Então ele pensou qual que é a melhor coisa, qual a melhor atitude. E com certeza com a esperança no coração que os filhos entendessem. Esse é um exemplo. E nós temos também outros. A gente lembra, o Raul Teixeira gosta muito de falar que nós estamos precisando de pais educadores e não pais mantenedores. Com certeza. Os pais, eles necessitam, na atualidade, perceber que eles precisam preparar. Qual que é a função deles, né? Voltando aqui, é preparar esse filho para a vida. Agora, como é que ele vai preparar esse filho para a vida? Muitas vezes nós somos muito, como eu disse, nós somos muito acomodados. E às vezes a gente precisa de alguém que nos coloque para frente. E mesmo assim, eles não fizeram da forma mais amorosa, mais carinhosa. Isso não é motivo para que nós não tenhamos para com eles posturas, condutas, que nós não tenhamos afeto por eles, que a gente busque entendê-los. E também, já que nós somos encarnacionistas, essa é uma boa oportunidade de nós exercitarmos o amor, a fraternidade, reajustar com esses espíritos, porque esses são laços, Jorge e amigos, que não se desfazem. Não Eu rompem, falo, né? não rompem. Então, a importância deles. Então, quando o Evangelho nos coloca para que os seus dias se prolonguem, quer dizer, para que nós possamos ter a oportunidade de continuar reencarnados. E mesmo a gente observa que no presente, aqueles filhos que têm um carinho maior pelos pais, as dificuldades do caminho, não é que eles não vão enfrentar dificuldades, mas a gente observa claramente que essas pessoas têm um amparo, têm ali uma resistência, têm uma força muito grande. Por quê? A primeira coisa, eles estão em paz com a sua consciência, porque quando o Evangelho fala aqui que para com eles nós temos deveres, imagine, eu vi uma fala um dia desse no Instagram que me chamou a atenção, que a gente não espere o dia do retorno para a gente valorizar. Aí eles falam, quando você vê muito choro, você vê muita coisa, é sinal de consciência pesada. Pesada. Com certeza. Porque é lógico que a gente vai sofrer, é uma separação assim bem... Não é fácil ainda, mesmo nós sendo espíritas, muitas vezes a gente ainda traz esse ranço. Então, para nós desapegarmos, entender que esses espíritos, eles estão fazendo a caminhada deles, igual nós também vamos Fazer a fazer, nossa.
E nós vamos ter que retornar ao plano espiritual para a gente poder reencarnar. A reencarnação vai mostrando para nós isto. Nós vamos estar de volta. Lá para a terceira, quarta geração, muitas vezes nós já estamos retornando nessa mesma família porque nós precisamos evoluir. Então, a condição de filhos, ela é muito importante na nossa caminhada. É quando ele fala aqui um exercício de fraternidade, de amor, de compreensão, de indulgência, de dedicação, né, a esses companheiros, que são assim, são peças, se nós assim podemos dizer, fundamentais. Com certeza. Da nossa vida. Então, fica para nós essa proposta. Se nós vamos rever o nosso dia a dia, o nosso relacionamento com os nossos pais. As nossas posturas, né? As nossas posturas. E se quando o Evangelho fala que enquanto estivermos a caminho, porque é natural, ainda na atual situação, né, na coisa do planeta, nós temos esses problemas. Ter esses problemas com esse espírito, porque ele vai falar para nós como é que é a formação dessa família. A maioria das vezes, nós já somos espíritos que já nos conhecemos, já vivemos. Então, ele fala aqui que a família é o cadinho de purificação. Então, muitas vezes, aqueles pais que nós temos é o instrumento, a ferramenta que nós precisamos para nos purificar das nossas impurezas. E às vezes a gente não quer saber disso, porque a gente acha, pela visão que a gente ainda tem do pai e da mãe, eu falo que a gente ainda tem uma visão muito de ilusão. Eu falo que nós ainda não vimos, não nos conscientizamos da figura paterna e materna na nossa caminhada. Trouxeram uma imagem, uma proposta para nós e nós a aceitamos como verdadeiras. E quando isso não funciona, não é desse jeito, qual que é a nossa postura? E aí o Evangelho vem nos convidar, olha, é importante que você tenha, porque eu falo que o maior tribunal que nós temos, o maior juiz que nós temos, não é Deus, não é Jesus, não tem nenhum espírito que dê esse poder sobre nós, mas é a nossa consciência. É a capacidade que nós temos de analisar e julgar a nós mesmos. Com certeza. Esse é o pior, esse que é... Você não tem como você fugir desse juiz. Não, desse juiz não tem como fugir. Foge dele. Você não foge dele, né? O tempo inteiro ele está ali te cobrando. Ele está ali mesmo, que é importante. Eu falo que é esse sensor que nós precisamos. Eu falo que mesmo que a gente não goste, mas nós temos um sensor que é chamado de consciência. Porque mesmo que eu haja de uma maneira contrária, sem consultar a minha consciência, se eu não consultei, se eu não ouvi esse conselho, porque o Evangelho fala que a consciência é aquela voz íntima que está dentro de cada um de nós, que muitas vezes a gente não ouve. E é mesmo. Entendeu? Então, nesse ponto aqui, que cada um de nós pergunte à nossa consciência. O que nós estamos fazendo, né? Qual é a nossa postura? E tentar, né, diante de tudo isso, consertar, né? A gente fazer diferente. Fazer diferente, a gente conseguir. Fazer diferente, porque, olha, até aqui a gente fez desse jeito. Mas que com a doutrina espírita, a gente fica bem mais fácil. Ela esclarece, né? Esclarece, orienta. A gente sabe por que o Evangelho está colocando para nós, olha, a importância que é no item 3, a necessidade dessa piedade filial. Que nós queremos receber amor, mas a gente quer dar amor.
Nós só queremos receber, né? Mas, não, aí para nós finalizarmos a nossa fala, nós vamos pensar nisto. Eu quero receber amor, eu quero receber afeto. Mas o que eu estou doando, né? doando? Eu vou doar primeiro. E aí que o Evangelho nos ensina o que der com uma mão, uma outra não precisa quer saber. Com certeza. E outra coisa, quando ele fala que quando nós queremos receber retribuição, nós não estamos fazendo por amor. Porque o verdadeiro amor não espera retribuição. Nada em troca, né? Nada em troca. Nós desde já agradecemos, já está na nossa hora. Bom, meus amigos. Foi um prazer e até uma próxima. Nós chegamos ao final do nosso programa. Edna, muito obrigado pela sua participação. Nós que agradecemos. Contamos com a sua presença outras vezes. Programa Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 018 38. Aproveitar e mandar um abraço aos amigos da Rádio Boa Nova e Fundação André Luiz. Cristo Consolador, todas as terças-feiras, às 23 horas, na Rádio Boa Nova. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até o próximo programa.